Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje eu vou responder a seguinte pergunta que eu recebi lá no meu Instagram, né? Eu não me sinto bem quando estou sozinho. O que eu faço? Isso é normal? Bom, vamos lá. É normal nós não gostarmos, a gente não gostar de estar sozinho, a gente não gostar de ter essa solidão, ou a gente tem que estar o tempo inteiro com alguém, com essa sensação de estarmos acompanhados por alguém, não é? Ou de que tem alguém junto com a gente. Ou seja, é normal que nós tenhamos até uma certa aversão à solidão. E como lidar com isso, não é? Bom, esses são os temas da aula de hoje. E se você gostou, fica aí. Mas antes, é claro, já se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e notificar você quando tiver conteúdo novo aqui, certo? E também, claro, para que você, além de não perder nada, incentive o nosso trabalho e cada vez mais a gente publique novos vídeos e novas aulas aqui no canal, beleza? Bom, vamos lá então, né? É normal a gente não gostar dessa solidão, digamos assim? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante que a gente entenda o que a gente vive hoje, né? Hoje a gente vive, na verdade, uma sensação de estarmos acompanhados o tempo inteiro, né? Então, ou seja, a gente sente uma sensação de movimento constante. A gente sente até uma necessidade, de fato, de movimento, de entretenimento, de diversão e tudo mais, né? Quer fazer um teste para você perceber o quão vítima, né? Vítima entre aspas, assim, né? Mas melhor, o quão dependente você é dessa dinâmica, né? Pensa o seguinte, você vai, bate aquela vontade do banheiro, certo? Qualquer coisa. Aí você vai, corre pro banheiro, senta na privada e percebe que não pegou o celular. E aí, o que você faz? Você se desespera, você fica puto, você fica com receio, né, de estar perdendo alguma coisa, você fica com vontade de levantar, enfim, o que você faz? Né? Me deixe saber, inclusive, nos comentários, o que você faz? Isso já aconteceu com você? E se sim, sério, você se veste de novo e vai buscar o celular? Me deixe saber aqui nos comentários, certo? Bom, mas eu acredito que isso já aconteceu com muitos de vocês e, dado isso, a gente sente de fato uma ausência ali. É quase como se a gente tivesse, aí esse é o ponto, ido desacompanhado pro banheiro, não é? E aí a gente fica só pensando, não é? No que eu tô perdendo e buscando, querendo ou não, que aquilo passe rápido, que a gente resolva rápido aquilo ali, pra pegar o celular. Sendo que, se estivéssemos com o celular, talvez ficássemos horas ali, não é? Até correndo o risco ali de ter algum problema, não é? Então veja, o grande ponto é o seguinte, nós hoje vivemos numa constante sensação de acompanhamento, tá? E essa sensação, ela é, entre aspas, piorada, porque veja, não é que nós hoje, por exemplo, temos ali filmes e séries e músicas todas à nossa disposição. É que, na verdade, nós temos ali um jogar para nossa realidade de diversão constante de pessoas próximas a nós. Então é muito louco, porque assim, mesmo que a gente veja uma foto de TBT, sei lá, ou uma pessoa pega aí de forma, sei lá, enganosa, posta uma foto dela na praia, sendo que na verdade ela está em casa, mas ela posta, porque quis postar lá, certo? Aquilo gera na gente uma necessidade, né? Gera um, nossa, eu não viajo, nossa, eu não viajei nada esse ano, e tal, e enfim, aí a gente começa a viajar numa série de outras coisas, não é? Então, primeiro ponto, tá? Em grande medida, nós temos hoje esta aversão à solidão, em certo sentido, ou pior, nos sentimos mal quando estamos sozinhos, porque temos a sensação, mais uma vez, de que, primeiro, estamos perdendo algo, um monte de gente está se divertindo e a gente não está, não é? As pessoas estão vivendo uma vida maravilhosa e nós não estamos. Coisas que antes, não é? Não aconteciam, porque a gente não tinha esse estímulo constante, não é? Então, ali, a pessoa que morasse no interior e ficasse muito tempo em casa, não é? Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, o que estava deixando de acontecer, se os amigos dela estavam ou não estavam na praia, não é? Muitas vezes ela só estava ali vivendo a vidinha dela e esperando, né, as fases do dia passarem, para que talvez o pai e a mãe retornassem, ou sei lá, alguma coisa assim, não é? Então, em grande medida, a gente vive hoje uma outra dinâmica. E é com esta outra dinâmica que nós não estamos sabendo lidar. Mas o ponto é o seguinte, algo que a gente precisa entender fundamentalmente, não é? É que a nossa constituição ontológica, ou seja, o nosso ser, ele é constituído, digamos assim, né, desta solidão. Ou seja, a real é que, vamos lá, primeiro, né, nós temos ali, claro, nós somos seres gregários, que vivem em comunidade e por aí vai. Né? Então a gente precisa de pessoas, é óbvio, certo? Nós estamos
interconectados o tempo inteiro, de certa forma. Já falei muito, inclusive, até da nossa dependência em relação aos outros para uma série de coisas, como, por exemplo, agora, né? Eu dependo da internet, da energia, de uma série de coisas para que só isso aqui aconteça, mesmo eu estando sozinho, não é? Só que o ponto fundamental é o seguinte: nós hoje não suportamos a sensação de solidão. Nós não suportamos essa sensação de solidão porque esquecemos, de certa forma, que existe uma parte de nós, né, uma parte constitutiva de nós, que vive na solidão e sempre viverá. Ou seja, é uma parte de nós que só pode ser acessada por nós mesmos e Deus, e por mais ninguém, não é? Então, ou seja, eu, por exemplo, eu fico muito tempo sozinho, faz parte do meu trabalho. Então eu estou montando uma aula, ou eu estou lendo, ou eu estou escrevendo, ou eu estou gravando agora esse vídeo, por exemplo, não é? E é claro, isso diminuiu quando eu casei, então eu tenho a minha esposa em casa, ela também trabalha em casa, então é claro que hoje eu tenho muito mais companhia, digamos assim, não é? Só que mesmo assim, esse é um ponto interessante e importante. Mesmo assim, eu continuo tendo como constituição do meu ser a solidão. Por quê? Porque tudo que eu faço é algo que eu faço sozinho. E mesmo que eu compartilhe aquilo com a minha esposa, não é? Há, lógico, sempre um aspecto daquilo compartilhado que ela não acessa. Ou seja, que só eu posso acessar. E vocês vão entender. Calma, eu não estou viajando não, tá? Então o que acontece? Em grande medida, o que você precisa fundamentalmente fazer, e isso é para sua sanidade, tá bom? É tentar diminuir, eu não vou nem colocar ao máximo, mas pelo menos um pouco os seus estímulos, como por exemplo, deixar de levar o celular no banheiro, uma vez que seja, não é? Ou, de fato, pegar e estabelecer 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, eu não sei. Ou se você é uma pessoa religiosa, orar, não é? E tentar ali, de forma um pouco mais quieta, se conectar com Deus, tá? Mas basicamente é o quê? Buscar um momento para que você realmente curta a sua solidão, beleza? Para que você curta a sua solidão e comece a se reconectar com esta parte que só você pode acessar. Por que eu estou falando isso? Porque, em tese, nós primeiro, para que nós mantenhamos a nossa sanidade, nós precisamos nos conectar com isso. Nós precisamos nos conectar com essa parte que ninguém acessa. Uma parte que mesmo que você tente contar para alguém, ninguém vai entender, não é? E este sentimento de conexão consigo mesmo, tá certo? Vai fazer com que você consiga administrar melhor esses momentos onde você está sozinho e você vai poder curtir sozinho, versus aqueles momentos onde, de fato, você precisa de alguém. Então, ou seja, primeiro, você diminuindo os seus estímulos, você vai ver que, em grande parte, você continua sozinho. Você não tem, na verdade, alguém ali real, de carne e osso, que você se conecte, que você compartilhe o seu mundo interior. Não, em grande medida, o sentir-se acompanhado de alguém é algo absolutamente vazio. É você ficar exposto a famosos, a perfis X, Y, Z, certo? Porque veja, se você fosse uma pessoa que tivesse muitos amigos e estivesse lidando com um monte de gente, talvez esse sentimento não aparecesse para você, mas deveria aparecer. Porque em grande medida, nós, né, tem até, acho que a frase é de Blaise Pascal, que grande parte dos problemas da humanidade só existem pela incapacidade de um homem ficar em um quarto sozinho, né? E sozinho é sozinho mesmo, ou seja, talvez aqui eu parado, olhando para o horizonte da minha janela. E não aqui, claro, mexendo no computador ou no meu celular, enquanto eu olho para o horizonte, hora ou outra, não é? Ou seja, para que realmente, nos momentos de solidão, eu consiga ver o que aparece dentro de mim. Quais são os meus reais pensamentos, os meus reais desejos, não é? Quais são, de fato, as minhas reais necessidades. Em grande medida, como eu estou colocando aqui, não é que você não consegue ficar sozinho, tá? É que você não consegue parar a sua cabeça, você não consegue parar a sua mente, porque você está o tempo inteiro estimulando-a. E aí, é claro, ela se acostuma com aqueles estímulos e ela sente uma carência quando não há. Por isso que, por exemplo, cara, vamos lá, você vai ficar 5 minutos no banheiro. É sério que você não aguenta ficar 5 minutos sem o celular? Pior que para muita gente é sério. Tanto que a pessoa talvez se vista, né? Vamos ver nos comentários, se vista e vai pegar o celular, tá? Só que, mais uma vez, esse contraste não está entre estar acompanhado e entre estar sozinho. Na verdade, está entre você não entender uma dinâmica nem outra, né? Está entre você não entender que parte de você, ou seja, tudo que você faz no fundo, é algo que você faz sozinho. E, por exemplo, quando você
tem um problema na sua vida, por mais que você se aconselhe com os outros, é você, sozinho, que chegará em uma conclusão, ou pelo menos que deve chegar em uma conclusão e deve fazer algo. E muitas vezes isso não acontece mais, tá? Você não entende mais o que você precisa fazer, você não entende mais com quem você precisa se reconciliar, você não entende mais o que você precisa fazer para se desculpar, para desculpar o outro, para perdoar, se doar mais, ser mais generoso, ser mais forte ou fazer qualquer coisa assim. Não é? Porque você está o tempo inteiro em movimento e em nenhum momento você para que a sua solidão converse com você, tá? E não é papo de loucura não, mano. Ou seja, é realmente você reservar certo período do seu dia para que você fique com você e sem celular, sem nada, aprendendo a de fato viver a solidão, tornando a essa solidão essa sua aliada e realmente se conectando com, mais uma vez, essa parte que, mais uma vez, ninguém a não ser você e Deus, vai entender, tá? Então, mais uma vez, o ponto é, não é normal nós não mais ficarmos assim, porque antes, mais uma vez, isso era algo que era natural para as pessoas. As pessoas, né, quantas vezes a gente vê, sei lá, né, em filmes, em séries, vamos pegar até assim, pessoas sentadas no seu quintal pensando, pessoas numa janela pensando, pessoas... Eu lembro quando eu era novo, que não tinha muitas vezes nada para fazer, eu ficava ali na minha janela, olhando e ficava olhando para o céu, né? Que criança faz isso hoje? Que criança faz isso hoje? E eu ficava lá pensando. E, cara, era tão gostoso. Outra coisa, né? A gente também hoje não tem mais tempo para ler, não tem mais tempo para se dedicar para um instrumento, para, enfim, fazer alguma coisa boa, alguma habilidade, algo que, por exemplo, é você. Então, eu ficava muito tempo sozinho quando eu era menor. Por quê? Porque eu ficava tocando. Ou quando eu ficava, muitas vezes, na casa da minha avó, eu ficava jogando bola horas sozinho no quintal. E me imaginando como jogador de futebol, né? Coisa que eu tive ali vontade até os 13 anos, mais ou menos. 14 eu comecei a tocar, peguei uma guitarrinha, um violãozinho, aliás, e aí pronto, aí fiquei nas músicas e fiquei ali num outro mundo também. Mas veja, antes existia, e antes era o que a gente podia fazer. Hoje já não, a gente tem muitas oportunidades, mas a gente não sabe lidar com isso. Então, em grande parte, a sua solidão está voltada a isso, a buscar entretenimento constante. E não de fato, companhias de qualidade. Então, quando você pega e reserva uma parte para o seu entretenimento, pra você mexer no celular, fazer suas coisas, reserva uma parte para você cuidar deste aspecto que ninguém acessa, beleza? E também reserva uma parte para que você se conecte com outras pessoas de verdade, inclusive com este aspecto da solidão que vai te dizer muito disso. Ou seja, do que tá faltando na sua vida. E geralmente é isso. E em nenhum momento você vai falar assim, puta, tá faltando eu mexer mais no Instagram, tá faltando eu ver mais vídeos no YouTube. Não, cara, talvez vá aparecer ali uma lembrança da sua infância, algo que você sempre teve vontade de fazer e nunca fez. Então a solidão, ela se torna a tua aliada a partir do momento que você a abraça e não a empurra, que é o que a maioria faz. Não aguenta, pá, cata o celular. Tá? Então eu espero, de fato, assim, é um tema que talvez poucos se interessem, não tem problema. Se uma pessoa realmente pegar isso e melhorar a própria vida, tá ótimo para mim. O ponto fundamental é o seguinte, em grande medida, né, isso é uma das coisas mais importantes, realmente, porque mais uma vez, é você estar começando a fortalecer a sua personalidade de dentro e de dentro mesmo. Não é? Ou seja, muitas vezes a gente fortalece a nossa personalidade com uma aula e só porque a gente viu algo, aquilo incorpora da gente de uma forma, né? Parece que é uma conexão ali. Mas em grande medida, tá? Muitas coisas, elas, pelo menos acontece muito comigo, e isso também é muito bem documentado com escritores e tudo mais, que naqueles momentos de solidão, naqueles momentos de... Tem até acho que é serendipidade que se diz, né? Se eu não me engano, tá? Mas pode estar escapando aqui. Mas eu acho que é serendipidade, que é um momento de criação, é um momento né, onde você tem ali um estalo, por exemplo. Isso só acontece quando você está sozinho mesmo, não quando você está o tempo inteiro mexendo no Instagram, tá bom? Então eu espero que esse vídeo te ajude e realmente faça você se reconectar com a sua solidão. Neste sentido, que é muito mais poderoso do que um sentido, né, de achar que você está sozinho e que ninguém gosta de você, ou começar a se neurotizar por causa de coisas nada a ver, como uma foto que alguém postou. Beleza? E claro, se tiver alguma outra dúvida, deixe nos comentários e quem sabe eu grave um novo vídeo, uma nova aula, falando sobre algo mais em relação a este tema. Beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.